Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Prazer estar convosco mais uma vez. Honrado pelo Senhor Jesus em revê-los, rever o pastor de Marci, o ministério, a igreja, todos os pastores, a juventude e os amigos que Deus tem nos dado aqui. Como disse o pastor, esta é a terceira vez que retorno a essa cidade e muito grato a Deus por isso. Da última vez, eu cometi um acidente aqui, acho que foi esse púlpito que eu quebrei, não foi? Que pena, eu não vou quebrar nenhum agora. Acho que foi aquele negócio ali que eu quebrei, né? Mas fizeram algo melhor, olha que lindo, agora pode bater à vontade. Bem, por favor, tome sua Bíblia, por gentileza. A leitura que faremos esta noite, duas delas, por demais simples e conhecida de todos, mas vale a pena lê-la. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nós faremos esta leitura de Marcos, capítulo 5, versículo 1 e 2. E em seguida, leremos o Evangelho de Mateus, capítulo 8, e o versículo 28. Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 1 e 2, diz-nos assim: Chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gerazenos. Descendo ele do barco, saiu-lhe ao encontro dos sepulcros um homem possesso de espírito imundo. Para dar ao ponto final, leiamos o 3. O qual morava nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Volte a sua Bíblia, por favor, ao Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso 28. O Senhor tem-nos algo muito importante esta noite. Mateus capítulo 8, versículo 28, nos diz assim: Tendo eles chegado ao outro lado, a terra dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados, vindos dos sepulcros. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Amém. Antes de você se assentar, por gentileza, dirija-se a alguém e diga a esta pessoa exatamente assim, diga: esta noite o Espírito de Deus fará brotar no seu coração uma extraordinária paixão por almas. Sente-se, por favor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Era o início do ministério de Jesus. Ele estava com seus discípulos há um pouco mais de 6 meses. E os ministrara diversos sermões, ensinando-lhes muitas e muitas verdades do reino, trazendo aos corações dos seus discípulos alguns princípios práticos de vida cristã e normas que norteariam a vida deles pós a cruz durante longo tempo. E em muitas dessas ministrações, Jesus se utilizou de parábolas e alguns exemplos práticos para que aqueles que ouviam atentamente suas palavras pudessem não somente entendê-las, mas que pudessem vivenciá-las. E tendo ele pregado um grande sermão, trazendo ao lume, ao coração dos discípulos, a importância da pregação do Evangelho, falando-lhes por parábolas, pois ele cita 4 destas dentro do mesmo foco, dentro da mesma perspectiva.
E ele decide então levar os seus discípulos a uma experiência maior. E terminado a sua mensagem, ele manda os discípulos entrarem no barco que os conduzia na praia de Cafarnaum. E estes, obedecendo-o, preparam. E Jesus, cansado de tanto pregar, pois de acordo com o Evangelho, ele havia passado a noite anterior inteira orando e pregado o dia inteiro anterior. Logo ele estava há 2 dias ininterruptos pregando e orando, cansado ao extremo. Então entra no barco com seus discípulos e Jesus diz: passemos a outra margem. É sabido pelo texto que quando entra ele no barco, ele procura um lugar, uma almofada, e se aconchega e dorme. E os discípulos remam tranquilamente uma travessia de 9 quilômetros pelo mar da Galileia, em direção a um outro lado, uma terra que nenhum judeu gostava de ir. Mas pelo fato de que Jesus mandara, eles obedeciam. Deitando no barco, Jesus adormece, e um sono pesadíssimo. Quando chegam no meio do mar da Galileia, um vento contrário começa a soprar. Quem conhece esse lago, por ser grande, 24 quilômetros de comprimento, ele é como uma bacia, abaixo do nível do mar, 209 metros. Então todo vento que se canaliza, ele gera redemoinho ao se encontrar com outro vento contrário. Por isso um vento que veio do sul se chocou com um vento oeste, que acontece até hoje, e gerou um grande redemoinho em meio ao mar. E outros barquinhos que acompanhavam Jesus também lutaram e estavam no mesmo problema. Em meio a essas ondas altas que se levantaram, o barco era jogado de um canto para o outro e muita água entrava. E os discípulos, em meio ao remo, tentando tirar água para não afundar, lutaram por longas horas. Como era um redemoinho, não conseguiam sair do lugar. Nem eles e nem os outros barcos. Alguns evidentemente afundaram, outros nadaram até a praia. O certo é que em meio a essas longas horas de vendaval e tempestade, Jesus dormia. E por incrível que pareça, ele não acordou mesmo tendo água no rosto. Mesmo o barco jogando de um lado para o outro. O seu sono era pesadíssimo. Cansados de tanto lutar e sem sucesso na sua jornada, um dos discípulos corajosos vai até Jesus e o acorda e o sacode e diz a ele: o senhor não percebe que estamos perecendo? Na verdade, eles foram acordar Jesus, não entendendo que este era tão poderoso que podia acalmar o mar, mas foram buscar ajuda, porque quanto mais gente tirasse água do barco, melhor seria. Então de súbito acordaram o Senhor, e este obviamente, como eu e você, ou qualquer um de nós acordado aos gritos na madrugada, se levanta, mas se levanta de mau humor. Duvido alguém aqui que se levanta aos gritos de madrugada sorrindo e dando glória a Deus. Geralmente se levanta irado, não é verdade? Da mesma forma foi o Senhor. Ele acordou, mas acordou tão irado que não falou palavra alguma aos discípulos. Ele foi até o vento, até o mar, e disse: acalma-te, vento, sossega-te, mar. E eles ouviram a voz dele. E o vento parou de soprar, e evidentemente as ondas desceram, e o barco sossegou. E quando o barco sossega, Jesus volta aos discípulos, e então diz a eles: vocês ainda não tendes fé? Porque sois tão tímidos, tão medrosos? Como quem dizia: não perceberam que quem estava no barco não é qualquer pessoa? Caminharam comigo 8 meses, já viram eu levantar paralítico, curar todo tipo de enfermo, e ainda não tendes fé?
Ele estava dizendo: será que vocês não notou que mesmo que o barco fosse para lá e para cá, ele não tem o poder de me matar nem de me destruir, porque esse negócio aqui foi eu quem fiz, esse vento aqui foi eu que soprei, esse mar aqui foi eu que formei. Então, sosseguem. Nisso se aprende de maneira simples. E os discípulos entenderam que quando Jesus está no seu barquinho, como foi cantado aqui, uma verdade se extrai: o seu barquinho nunca vai afundar. A segunda verdade que se extrai é que se ele tiver no seu barquinho, a tempestade sempre passa. Ela pode se levantar como quiser, mas se Jesus estiver com você na embarcação, essa tempestade vai passar de uma maneira ou de outra. Em terceiro, se aprende com os discípulos que se Jesus está no barco, seu barco não afunda, a tempestade sempre passa e você sempre chegará do outro lado da margem, sempre. Quando o vento sossega e o mar se acalma, eles conseguem remar. E um pouco mais, 5, 6 quilômetros, chegam aonde Jesus queria chegar. Chegam a um lugar que os discípulos, por certo, nenhum deles desejava estar. E quando eu olho esses dois textos, onde Jesus nos levou em visão, onde ele nos levou mentalmente, na imaginação do texto, você percebe algumas diferenças gritantes nos dois textos. É a mesma passagem, é a mesma narrativa, são os mesmos fatos. Mas por que tantas diferenças, se são os mesmos fatos? Por que gritantes diferenças, se é a mesma cena? Se é o mesmo milagre, se foi a mesma libertação. Por isso eu vou pedir que você, por gentileza, o seu irmão ao seu lado, abra a Bíblia em Mateus 8. E você do lado do seu irmão, abra em Marcos 5. E vamos comparar as traduções e entender o que a Bíblia quer dizer. Comparando os textos, descobriremos as diferenças. Há 3 diferenças enormes e gritantes que nos ensinam de maneira profunda em Cristo. Se não, percebam como a Bíblia destaca. Você que está aberto no Evangelho de Marcos e você que está aberto no Evangelho de Mateus, com seu vizinho, vamos comparar as versões e as citações do texto. Vamos descobrir qual é a primeira diferença. Diz Marcos: chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gerazenos. Mateus diz: e tendo chegado ao outro lado, a terra dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Podemos destacar nesse texto inicial a primeira diferença. Pergunte aí para o seu irmão ao teu lado, diga: o que você está vendo de diferente? Será que essa é a primeira? Eu disse 3 diferenças. Olha na Bíblia. A primeira diferença, vai uma dica, é geográfica. Gadarenos, Gerazenos. Marcos diz: chegaram à terra dos Gerazenos. Mateus diz: a terra dos Gadarenos. Qual é a diferença aqui? Por que é que eles citaram os lugares assim? O que é que eles queriam dizer? Por que Marcos falou Gerasa?
E por que Mateus falou Gadara? Sendo que Mateus escreveu o evangelho 15 anos depois de Marcos. Só que Mateus esteve na cena. Então como se explica essa diferença? Esses lugares são fictícios, como alguns aí acusam o texto. Esses lugares são um só, absolutamente. Gerasa é um lugar, Gadara é outro lugar. Como se aplica isso, portanto? Quando Marcos fala Gerasa, ele está citando a região geográfica de toda Decápolis. Nos tempos romanos, antes dos gregos darem o nome de Decápolis, o nome romano era Gerasa, que compreendia toda a região de 10 cidades. Então, quando Marcos cita, ele cita uma região, como por exemplo, Jesus foi em Goiás, não precisamente o lugar. Ele cita, portanto, toda uma extensão de terra. Mas por que Mateus fala Gadara? Porque havia 8 quilômetros onde Jesus estava, uma vila, uma cidadela chamada Gadara. Essa cidadela não aparece em outros textos, porque ela é nova. Ela tinha pouco mais de 60, 70 anos de fundação. Por que fora fundada? Na verdade, o nome dela não era exatamente Gadara. Gadara é um nome romano, transliterado do grego, que quem dera foi os próprios romanos, porque Gadara significa quintal do inferno. O nome Gadara significa pátio ou quintal do inferno. Os romanos deram esse nome a esta cidadela, nesse ponto específico, justamente por 3 razões. Primeira razão, era um lugar difícil acesso, cheio de cavernas, e ainda é, cheio de cavernas e crateras no solo, portanto de difícil acesso. Segunda característica de Gadara é que as pessoas criavam porcos, e nem o judeu e nem o romano gostava de porco. O judeu pela lei, o romano pela porquice do porco. Logo perceba que uma terceira razão, eles chamavam de quintal do inferno. É que nesse lugar, por ser abrigo de cavernas e outras coisas, todas as pessoas de Decápolis que vivia sob prisão satânica, cuja família não podia mais conter, eles levavam amordaçados e amarrados e soltavam em Gadara. Então Gadara não era palco de apenas 1 ou 2 demônios. Era um lugar habitado por centenas de pessoas possessas. Jesus não libertou muito mais pelo fato de eles tê-lo mandado embora, mas era chamado de quintal do inferno pela população de endemoniados. Daí o lugar ser tenebroso. E você vai ver a cena como aparece. Logo, a primeira diferença está explicada. Marcos diz, é a região toda. Mateus diz, não, é o quintal do inferno, especificamente. Onde a gente chegou é em Gerasa, sim, mas é em Gadara, lá no pátio, no portão do Seol. Agora perceba que há uma segunda diferença. Olhe na sua Bíblia e veja, por favor. Descobrimos a primeira, que é geográfica. A segunda eu já ouvi aqui no púlpito alguém dizer. E eu gostaria de ouvir talvez um jovem gritar. Há uma segunda diferença gritante no texto. Compare os dois.
Vocês sabem. Também, se não soubesse. Que diferença tem? Achou aí? Achou aí uma segunda diferença? Mas que barbaridade. Se a primeira aparece Gadara e Gerasa, você percebe Marcos dizendo: nós chegamos do outro lado. Eles chegaram do outro lado. E veio correndo ao encontro de Jesus. O que veio correndo? Quantos? Quantos? Mas Mateus diz, Marcos diz, Mateus diz. E agora? Que negócio é esse? Quem errou? Quem escreveu errado? Quem aumentou a propaganda? Quem foi o marqueteiro? Será que Mateus aumentou um pouquinho? Ou Marcos omitiu? Na verdade, nenhum dos dois estão errados. Mateus esteve presente à cena, ele viu. Marcos contou aquilo que contaram para ele. Portanto, ele narra o fato dizendo: quando eles chegaram do outro lado, veio correndo até Jesus alguém violento, horrível. O que chama a atenção de Marcos não é a quantidade que vem, mas a violência do que vem. É como se fosse narrar um fato e contasse o principal do fato. Como se você narrasse uma discrepância, uma briga. Você vai ver alguém que está mais violento, que provocou a briga, que levantou a lebre. Então Marcos cita este, até porque foi este quem falou com Jesus. Então ele foca a sua mensagem no principal, no que aparece mais, no que esbraveja mais, no que cita mais, no que enraivado está. Mateus dá uma visão geral, Marcos dá uma visão específica. Ambos estão certos. Até porque não tinha só um ou dois ou três, tinha centenas. Mas o que veio a Jesus foram dois. E Marcos acha interessante falar do que é mais violento, do que mais chamou atenção e do que tem um fundo histórico nele que você vai saber. Portanto, a segunda diferença está dissolvida, mas tem uma terceira. Vamos achar a terceira. Olha o texto outra vez. Vamos ler o texto outra vez, por gentileza. Mateus capítulo 8, verso 28 diz: tendo ele chegado ao outro lado, a terra dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados, vindos dos sepulcros. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Agora veja Marcos. Vamos achar essa terceira diferença. Chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gerazenos. Descendo ele do barco, saiu-lhe ao encontro dos sepulcros um homem possesso de espírito imundo. Olhe para quem está ao seu lado e diga: qual é a terceira diferença? Vamos achá-la? Já que você perguntou, então responde para o outro. Qual que é a terceira diferença? Dê uma chacoalhadinha no ombro do seu irmão e diga: veja a Bíblia. Perceba como a cena é descrita e você encontrará uma terceira diferença. Quando Marcos narra a cena, eu disse que ele narrou aquilo que ele ouviu. Quando Mateus narra a cena, ele narrou aquilo que viu. Como ele viu, ele escreveu. Como ele presenciou, ele passou no papiro. Logo perceba que Mateus não foi feliz em sua colocação. Ele jamais poderia ter escrito como escreveu. Olha como ele escreve:
E veja quem escreve assim, a saber, Mateus. Ele diz: quando chegaram do outro lado, chegamos lá, veio correndo ao encontro dois. O que diz o texto? Dois o quê? Eu não ouvi. Dois o quê? Fala mais forte. Dois. Isso é o que Mateus vê e escreve. Ele diz: tudo que eu vejo são dois endemoniados. Tudo que aparece na cena é dois endemoniados. Tudo que tem é dois homens, dois endemoniados babando e fedorento. Mas olha o que Marcos escreve. Marcos diz: quando eles chegaram do outro lado, veio correndo ao encontro de Jesus. Um o quê? Um o quê? Marcos diz: eu não vejo um endemoniado. Eu vejo um homem possesso de espírito imundo, mas é apenas um homem. Ele não nasceu endemoniado. Ele tem chance ainda. Ele pode ser uma bênção ainda. Não está condenado ainda. Mateus diz: tudo que eu vejo é o problema. Marcos diz: tudo que eu vejo é uma oportunidade. Mateus diz: tudo que eu vejo é um condenado. Marcos diz: tudo que eu vejo é uma oportunidade de alguém ser liberto. Mateus diz: tudo que eu vejo é um miserável endemoniado. Marcos diz: tudo que eu vejo é um instrumento nas mãos da pessoa certa, Deus. E o Espírito nos ensina nisso. Mateus não podia escrever isso aqui. Ele jamais poderia citar isso aqui. Por quê? Porque de onde Mateus veio, receber a crítica que ele recebeu, ouvir o que ele ouviu, ele jamais poderia agir da forma que agiu. Se não percebam, a Bíblia diz que quando Jesus chegou na coletoria, olhou para ele e disse: segue-me. E ele levantou-se e o seguiu. E naquela noite ele promoveu uma festa em sua casa, um jantar. E as pessoas criticavam Jesus, pois dizia: como é que ele pode ser de Deus, se ele está comendo com pecadores, beberrões, fanfarrões e prostitutos? Como é que esse homem pode ser profeta? Eles diziam isso porque a casa de Mateus não era uma casa socialmente boa. Mateus era cobrador de impostos, e isso não é crime, nem pecado. Só que o que ele fazia com a liberdade do imposto é que é crime e pecado. Ele cobrava sempre a mais, para o deleite próprio. Por isso eles eram odiados pelos judeus. Mas no demais, Mateus financiava em sua casa, com o dinheiro tirado do pobre, festas com prostitutas para todos os seus amigos. A casa de Mateus era como que um bordel. Ele levava prostitutas para lá e chamava os amigos e bancava o bacanal. E a prostituição era solta. Por isso, as pessoas não imaginavam se associar Mateus e Jesus. Criticado por todos ele foi. As pessoas olhavam para ele e diziam: prostituto. Olhavam para ele e diziam: adúltero. Olhavam para ele e diziam: ladrão. Olhavam para ele e diziam: esse cara não presta. Então quem recebeu isso, pastor de Marci, deveria ter uma visão diferente. Mas Mateus não. O que ele vê, ele escreve. Ele olha para esse homem e diz: é um endemoniado. Do jeito que ele vê, ele escreve. E Mateus não é diferente de nós. Da mesma forma fazemos hoje. Avaliamos as pessoas pelo que vemos nela. Olhamos as pessoas, imaginamos e declaramos: ela é assim. Você vê alguém passando pela rua com um jeito afeminado, você olha e diz: é um viado. Vê alguém andando pela rua descamisado, você diz: é um vagabundo. Vê alguém com a coisa, talvez um saco nas costas, já diz: é um andarilho. Na verdade, a gente olha e vê o estereótipo dele. Deveríamos dizer: é um homem precisando de ajuda. É um pobre miserável precisando de Deus.
Mas a gente olha e a rotula. A gente olha e define a pessoa pelo que vemos. Não é verdade? Quantos de nós passa por um andarilho? Não temos coragem de dar um pedaço de pão, mas temos coragem de apontar o dedo para ele e dizer: deve ser um doido, para ter saído aí, ó, deixado a família, maluco. Não olhamos o peso que está nas costas dele, nem o demônio que oprime a vida dele. Julgamos as pessoas pelos seus problemas. Apontamos o defeito de cada uma delas. E nos julgamos santos demais, a ponto de nos separarmos delas. É o tempo do Espírito de Deus arrancar essa hipocrisia de nós. Arrancar essa falsidade religiosa de nós. Aprendemos a ficar dentro de nossos templos, dar glória a Deus e cantar, isso é bom. Mas é lá fora que está o perdido. E quando alguém entra, se um desses entrar aqui, coitado, arrume uma cadeira para ele lá no último lugar e distante das pessoas. Chama a polícia. Quando na verdade a gente deveria abraçá-lo fedorento mesmo e dizer: vem para cá, aqui é teu lugar. Mas por que não fazemos? Somos religiosos demais. Somos santos demais. Somos hipócritas demais. Somos falsos demais. Não estou aqui para massagear o seu ego, nem para passar a mão na sua cabeça. O Espírito de Deus quer levantar uma igreja que ame o que Deus ama, que vai atrás do que Deus vai. Sabe, do jeito que a gente vê, a gente escreve. Do jeito que Mateus viu, ele escreveu. E passou para o mundo inteiro essa imagem. Aqueles dois endemoniados. Olhe para quem está ao seu lado. Diga para essa pessoa: já aconteceu alguma vez com você assim? Seja sincero. Já julgou alguém pela roupa? Já julgou alguém pela aparência? Já sentiu que você é superior e ela inferior só por aquilo que você viu nela? Então nós temos a síndrome de Mateus. É hora de nós voltarmos os olhos para a cruz e ver como Jesus olhava as pessoas. O que está faltando em nós é mais comunhão com Jesus. Porque quando temos mais comunhão com Ele, passamos a sentir o que Ele sente. Passamos a olhar as pessoas como Ele olha. É por isso que Ele disse: Pai, eu faço um pedido ao Senhor. Não tire eles do mundo, mas faz um negócio, Pai. Eu em Ti, eu neles, para que nós três sejamos um em unidade. Ele estava dizendo: o que o meu coração sentiu, eu quero que eles sentem. O que o teu coração sentiu, eu quero que eles sentem. Isto é igreja, o coração de Deus pulsando no teu. Meu Deus. Mas o Marcos diz: eu vejo diferente de Mateus. Como você vê, Marcos? Eu vejo um homem. Esse homem tem uma casa. Esse homem tem um nome. Esse homem tem uma família. Esse homem tem uma história. Esse homem tem uma alma. Esse homem pode ser um instrumento nas mãos de Deus. Marcos vê isso. E o Espírito de Deus me dá 3 coisas, ou 4 lindas aqui, que em poucos minutos eu vou lhe dizer.
E a primeira delas, eu gostaria muito que você fosse usado por Deus para abençoar alguém que está ao seu lado, de maneira profética. Diga para essa pessoa que está ao seu lado, diga, sabe o que esse texto nos ensina? Primeira lição, diga, primeira lição. O pensamento de Deus ao seu respeito não é baseado na opinião das pessoas. O que Deus pensa de você, Ele não perguntou para a tua vizinha. O que Deus pensa de você, Ele não perguntou para ninguém. O pensamento dele a nosso respeito não sofre influência de terceiros. Deus não muda de opinião a seu respeito pelo fuxico de alguém. Deus não muda de opinião a teu respeito pela inveja de alguém. Deus não muda de opinião a teu respeito pela opinião pública. O pensamento dele já está formado. Ele sabe quem você é. Ele conhece você. Você imagina? Se Jesus fosse perguntar para as pessoas em Cafarnaum quem era Mateus? Se Jesus fosse lá na empresa de Zebedeu e dissesse, escuta aqui, eu quero ter informação de um tal de Pedro. Hã? Você acha que Jesus o contrataria? O Senhor o contrataria? Você imagina Jesus indo lá no meio dos zelotes e dizendo assim, escuta, eu queria saber de um tal de Simão e de um tal de Judas. Iam dizer, o Simão é bom na espada, brigador. O Judas é um ladrãozinho, mas... O que você acha que as pessoas diriam acerca de você, se Deus fosse perguntar para os outros a teu respeito? O que os senhores acham que as pessoas diriam a vosso respeito quando Jesus foi buscá-los? Se era um santo, você nem morreu ainda, todo mundo que morre fica bom, mas vivo, todo mundo acha defeito. Expõe até o que você não tem. Cria defeito para ti. Mas graças a Deus que Deus não pergunta para ninguém acerca de ti. Ele vai falar contigo mesmo. Ele sabe onde é que está a fonte. Ele sabe onde é que está armazenado toda a informação que ele precisa. Então ele não precisa perguntar para ninguém a teu respeito, porque ele já sabe quem você é. Diga aí para quem está ao seu lado, diga, Deus nunca vai perguntar de mim para você. Sabe por quê? Porque Ele sabe o seu endereço. Ele sabe quem você é. Deus conhece você. Ele sabe exatamente o que está passando aí dentro de você agora. Ele sabe como está teu coração, como que está tua alma. Ele sabe como que está tua vida. Ele sabe aquilo que você ouviu e que machucou. Ele sabe aquilo que está ferindo o teu coração. Ele sabe aquilo que atiraram pedra contra você. Ele sabe aquilo que você fez de errado também. Ele sabe tudo. Nem por isso Ele vira a cara para mim e para você. Se eu aprendo essa primeira lição, acho fantástico a palavra de Deus, porque ela se desdobra e me dá uma segunda lição. E se tiver coragem, diga para quem está ao seu lado, por favor. Eu peço para que você diga, para que você memorize, é só por isso, nada mais. E se você quiser dizer, diga para essa pessoa bonita que está ao seu lado, diga, a visão de Deus é diferente da sua. Porque quando Deus vê, Ele não vê primeiro o rótulo da embalagem. Ele vê primeiro o conteúdo.
da embalagem. Mateus olhou para aquele homem e viu o quê? O rótulo. As pessoas olham para mim e para ti, o que elas veem? Rótulo. Mas Deus é diferente. Deus não está nem aí se você tem o cabelo comprido ou curto, se você usa terno bom ou pobre, se o seu sapato é bonito ou feio. Deus não está nem aí para aquilo que você está postando fora. Deus quer saber o que tem dentro de você. O que importa é o seu conteúdo aí dentro. A grandeza que Deus vê dentro de você é a grandeza que reflete fora de você. O primeiro é por dentro. O que é fora é resultado do que tem dentro. Se o que tem dentro não presta, o que está por fora não presta. Mas se o que tem dentro presta, o que está por fora presta. Quando alguém lhe manda ir ao mercado buscar sabão em pó, o que te vem na tua cabeça? Vem o quê? Omo. Mas Omo é só uma marca. Sabão em pó tem Guanabara, tem IP, tem o que mais? Hein? Minerva, tudo quanto é coisa. Quando você vai buscar palha de aço, o que você lembra? Rótulo. Rótulo. Estamos acostumados com o rótulo. Definimos as pessoas pelo rótulo. Dá uma olhada a pessoa que está ao seu lado. Como é que você definiria ela? Rótulo. A gente olha para um pregador bonito, de terno e gravata, com terno bonito, sapato brilhante, a gente diz, esse cara é um grande pregador, homem de Deus. Isso aí, ó, palpa toda a obra. Esse é um instrumento, só não se sabe do quê. Avaliamos as pessoas por aquilo que elas aparentam ser. É por isso que tem muita gente enganada em nosso meio, postando de crente, sendo que não é crente, dando uma de bom, sendo que não é bom, achando que é santo, sendo que não é santo, tendo aparência de piedade, mas negando a fé, andando como crente, mas não é crente, dá glória a Deus como crente, mas não é crente, canta como crente, mas não é crente, prega que nem crente, tira oferta que nem crente, mas não é crente. Rótulo. E por que somos tão enganados? Porque estamos muito distantes daquele que tudo vê. Sabe por que o teu namorado te engana? Porque você está muito distante daquele que tudo vê. Sabe por que o teu marido te trai? E você não sabe? Porque você está muito distante daquele que tudo vê. Pois se estivermos juntos de Deus o suficiente, o que Ele vê é o que você vê. Se Deus nos ensina nesse texto a não observarmos as pessoas pelo rótulo que elas têm, eu aprendo uma terceira lição. Eu olho para isso aqui, veja a cena como se desdobra. Que coisa lamentável. Eles chegam nessa região de Gadara, quando colocam o barco na praia, Jesus desce, vai caminhando, dá os primeiros passos e os discípulos com ele. Imediatamente eles percebem que dois cidadãos vêm correndo. E à medida que se aproximam de Jesus, e à medida que os discípulos se afastam de Jesus, o texto sugere que eles voltaram para o barco, como quem dissesse, nós nem queríamos vir aqui. Já que Jesus veio, é um problema dele, esses bichão aí. A aparência dos indivíduos, de fato, causava espanto. E não se admire, porque faríamos a mesma coisa. Imagine você desembarcar em uma terra que você não conhece. E de repente vem dois homens grandes, pelados, barbudo, fedorento, ensanguentados, com os dentes fedendo carniça de vísceras humanas, pois arrancavam corpos do túmulo e comiam as vísceras.
talvez há anos sem se banhar, com grilhões amarrados, quebrados, pedaços, sangue escorrendo pela cabeça de tantos bater com pedras, parecendo mortos-vivos, uma barba cheia de nojeira. Pergunte aí para quem está ao seu lado, se essas criaturas viessem ao teu encontro, o que você faria? O que você faria? Corria, né? Perna, para que existe? Para correr. Os discípulos fizeram o mesmo, correram. E Jesus ficou parado. E eles vieram e se jogaram aos pés de Jesus. Em nenhum momento Jesus hesitou. Em nenhum momento Jesus questionou. Em nenhum momento Jesus disse: ei, me ajudem. Ele ficou ali, esperando. E aqueles demônios começaram a argumentar. E Jesus disse: sai deles agora. Sai deles. Não, sai deles agora. E eles disseram: por misericórdia, deixa-nos entrar nesses porcos. E Jesus disse: vai, entra. E eles entraram em 2.000 porcos. E o que me atrai nesse texto é porque eu não vejo, meu irmão, em nenhum momento Jesus parando e dizendo aqui: ei, alguém tem informação de quem são esses homens? Alguém conhece? Ei, fazendeiros, alguém conhece esses homens aqui? Você não vê isso? Então isso me ensina a terceira lição. Encerrando, diga para quem está ao seu lado, diga, fala assim para essa pessoa bonita e cheia de Deus esta noite. Diga com autoridade: quando Jesus olhou aquele homem, quando Jesus olhou aquele homem, não buscou saber o seu passado. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque Jesus sabia qual era o seu futuro. Ei! Quando ele foi te encontrar, ele não perguntou a ninguém acerca de você. Ele não estava preocupado com o que você fez, até porque ele disse: o seu passado eu não me lembro mais. Não importa o que você fez, o importa é que você fará. Para ele, passado passou. Começa de agora em diante. Ele sabe o teu futuro. Ele sabia o futuro daquele homem. Para que se importar com o passado, se o que importa realmente é o futuro? Para que você vai ficar remoendo as mortes do passado, se você tem a vida do futuro? Meu irmão, minha irmã, para que você vai ficar desenterrando o defunto, perdoe-me o termo, para atrapalhar a sua vida, sendo que você tem uma vida toda de bênção, um futuro de Deus na sua vida? Para quê? Para quê, irmão? Para que trazer coisas de 20 anos atrás para dentro do teu casamento? Para que trazer derrota de tantos problemas do passado para hoje na tua vida? O que passou, passou. O que perdoou, não se volta atrás. Jesus olhou para ele. E olha que, se fosse nós, olharíamos para esse homem e diria: esse camarada, para ele estar nessa situação, pastor, é porque ele foi terrível. Não é verdade? Nós diríamos, para ele estar nessa situação, esse homem deve ter sido um bruxo no mínimo. Deve ter sido, deve ter queimado muita igreja. Por isso o diabo fez isso com ele. Não é assim que julgaríamos? Porque a gente acha que o passado da pessoa determina aquilo que ela é no momento. E Jesus não está preocupado em buscar o passado delas para ver o que vai acontecer no futuro. Para ele o que importa é o momento que você encontrou com ele. Encontrou, perdoou, de agora em diante é uma nova história. É um novo começo. É um novo tempo. O que passou, passou. De repente, Jesus diz a esses homens: sai, espírito maligno. E ele sai. Quando os espíritos malignos saem,
A paz reina. Então dão banho no rapaz. Ajeitam o moço, deixa bonito, bem vestido. Os fazendeiros que estavam ali correram na cidade. Nesse tempo, foi o tempo em que Jesus deu banho no rapaz. Limpou ele, fez a barba, sei lá o que, ajeitou. Tirou uma vestimenta e deu para ele. Não estavam mais nus. Quando os fazendeiros voltaram, disseram assim: Senhor, achamos lindo o que o Senhor fez por esse moço. Bonito mesmo, parabéns. Só que é o seguinte, temos uma reclamação. Nós criamos porcos aqui. Nós temos muitas e muitas fazendas de porcos. E não só tem esses endemoniados aí, tem muitos outros endemoniados. E se o Senhor for expulsar os demônios de todos, nós todos vamos ficar pobres. Então é melhor que o Senhor vá embora, deixa os nossos endemoniadozinhos aqui e os nossos porquinhos vivos. Jesus diz: é isso que vocês querem? Preferem ser cativos do maligno e ter porcos a serem livres? É isso que a gente prefere, Senhor. Está bem, vou respeitar vocês. E eu me pergunto até hoje, por que Jesus foi embora, gente? Por quê? Por quê? Ele navegou uma noite toda para pregar para 400 mil pessoas e foi embora. Por quê? Por quê? Massageie o ombro do seu irmão e diga assim: porque tudo que ele tinha que fazer, ele já fez. Jesus foi lá salvar um. Ele foi lá atrás desse. Por quê? Porque Jesus sabia o que tinha dentro dele. É por isso que esse homem olhou para Jesus e disse assim: Senhor, deixa eu ir contigo. O que tu fez comigo é maravilhoso. Quero ir